10 verdades que os solteiros precisam saber. Uma pergunta: é possível ser solteiro e feliz? É possível ser solteira e realizada? É claro que eu não estou falando aqui de celibato, mas esses dias eu fiquei impactado ao ir ministrar em Milão, na Itália, em uma igreja italiana. Eu conheci uma pastora, o nome dela é Roselém, que me impressionou com a sua história. Ela tem 45 anos, solteira, e pensa em uma mulher realizada. Pensa em uma mulher feliz. Pensa em uma mulher sonhadora. Ela foi para a Itália para ser freira, se converteu, saiu da onde estava. Ela e mais dois jovens fizeram um jejum de 200 dias, jejuando e orando e escrevendo seus sonhos, sonhando com o impossível. Hoje ela lidera uma igreja, pastoreia uma igreja com 800 pessoas, igreja italiana. Plantou 45 igrejas na Europa, fala 5 idiomas, e conversar com ela inspira. Eu fui para ministrar e voltei ministrado, e ela é solteira. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 1: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Versão Bíblia, a mensagem. A primeira verdade que todo solteiro precisa saber: a vida não começa depois do casamento. A Bíblia diz em Colossenses 3:11: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livres, mas Cristo é tudo. Mas Cristo é tudo em todos. Tem muita gente infeliz no casamento, sabe por quê? Porque antes de se casar, idolatraram o casamento. Eu vou repetir: tem muita gente infeliz no casamento, porque antes de se casar, idolatraram o casamento. Pessoas que viam o casamento como a fonte da razão para existir. A vida começa quando você tem um encontro pessoal com Jesus e o confessa como Senhor e Salvador, e passa a compreender quem você é em Cristo. Não procure em alguém aquilo que só pode ser encontrado em Deus. Realização plena só é possível em Deus. Quem busca o sentido da vida no outro ser humano terminará frustrado sempre. A segunda verdade é: tenha uma paixão central, a glória de Deus. Essa deve ser a minha, a sua, a nossa paixão central, a glória de Deus. Colossenses 10, verso 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo o que você desejar tem que visar a glória de Deus. Tudo o que você fizer tem que glorificar a Deus. A glória de Deus deve ser sua
paixão central, a chave para uma vida de sucesso é: tudo o que eu fizer será para a glória de Deus. A terceira verdade é: não busque um casamento para ser feliz, seja feliz para casar. Não busque um casamento para ser feliz, seja feliz para casar. O Cláudio Duarte sempre diz: Adão não casou para ser feliz, ele já era feliz no Éden. Quem se casa para ser feliz, se casa com a motivação errada. Quem se casa para ser feliz pode ser a causa da infelicidade do outro. Eu vou repetir: quem se casa para ser feliz pode ser a causa da infelicidade do outro. O casamento é o terreno fértil para plantar a semente da felicidade, até porque a felicidade, antes de ser uma colheita, ela precisa ser uma semente. A terceira verdade é: seu tempo de espera nas mãos de Deus é uma parte integrante da sua caminhada com Deus. Veja o que a Bíblia diz, eu gosto desse versículo, Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Salmo 37:7 diz: descansa no Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Tenho uma boa notícia para você: há bênçãos para serem desfrutadas no período da espera. Desfrute-as. Agora preste atenção: a sua paz no tempo de espera depende do quanto você conhece do caráter de Deus. Eu vou repetir: a sua paz nesse tempo de espera depende do quanto você conhece o caráter de Deus. Primeiro, Deus é soberano. Isaías 46, do verso 5 ao 11. Segundo, Deus é sábio. Romanos capítulo 16, verso 27. Terceiro, Deus é compassivo. Salmo 103, verso 3. Lembre-se, o melhor lugar para descansar é no centro da vontade soberana de Deus. A quinta verdade que todo solteiro precisa saber: cuidado com a armadilha de se comparar com a sua irmã ou irmão em Cristo que está namorando ou se casando. Isso te faz sofrer, te enche de ansiedade, faz com que você perca ou deixe de cumprir o propósito de Deus para a sua vida nesse tempo. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 10, verso 12. Entendam, não queremos nos comparar àqueles que se julgam superiores a nós, não ousamos tanto. Além disso, com toda essa comparação, medição e competição, eles acabam perdendo o rumo. De fato, diz a Bíblia em Filipenses 4, verso 11 ao 13, de fato, o que consta, não preciso de nada, já aprendi a estar contente, a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Quem está falando é um solteiro chamado Paulo. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou vazias. Onde eu estiver e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que eu sou.
Sexta verdade que todo solteiro precisa saber: seja grato pelo que você já tem. Olha o que diz a Bíblia em Colossenses 3:15: que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia uns com os outros. Nada de sair por aí fazendo o que quer. Cultivem a gratidão. Em uma outra versão diz: sede agradecidos. Quando você passa mais tempo reclamando daquilo que não tem, do que agradecendo pelo que tem, você deixa de cumprir o propósito de Deus para a sua vida e fecha a porta para o milagre. Quando você passa mais tempo reclamando do que você não tem, do que agradecendo pelo que você tem, você não cumpre o propósito de Deus. E a ingratidão é uma chave que fecha a porta para o próximo milagre. Cada noite, antes de dormir, se concentre em tudo o que você tem para agradecer a Deus. O segredo é encontrar contentamento naquilo que já existe em sua vida. É interessante, eu estava assistindo uma reportagem esses dias de uma jovem senhora de 22, 23 anos, e ela estava jovem senhora porque ela era casada. Porque ela era casada. E ela estava com câncer. O câncer, tipo assim, apareceu no esôfago, e no intestino. Aí ela fez radioterapia, quimioterapia, aí sumiu. Aí daí um tempo apareceu na cabeça, apareceu na bacia e em outros lugares. E ela continuava fazendo quimioterapia, indo para o hospital. E aí eu comecei a ouvir a fala daquela jovem. Eu me deitei dizendo: eu não tenho problema. Ela dizia: eu sei que para mim cada dia pode ser o último. Só que eu sou uma pessoa realizada em Deus. Eu sou muito feliz com o que tenho. E eu estou concentrada não no que eu não tenho, eu estou concentrada no que eu tenho. E o que eu tenho é mais esse dia para viver. Então esse é o dia que o Senhor fez, e nele eu vou viver para o louvor da sua glória. Isso faz toda a diferença. Seja grato, grata pelo que você já tem. 7. Viva a sua vida ao máximo. Saia da zona de conforto. Você está vivendo com intensidade. Maius, que infelizmente o perdemos há pouco tempo num acidente aéreo, era o pastor mais profundo na área teológica do reino de Deus que eu conheci. Ele sempre tinha uma frase que eu gostava muito: morra vazio. Morra vazio. E ele falava sobre Paulo, que antes de ser decapitado, escreveu um testamento para o seu filho na fé, Timóteo. E antes de ser decapitado, ele disse: já estou sendo oferecido como aquele líquido que se jogava sobre o altar, sobre o sacrifício, como libação sobre o sacrifício. Já estou sendo oferecido como libação. O tempo da minha partida é chegado. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: eu estou para ser morto, mas eu estou indo vazio. Ou seja, tudo que eu pude fazer para cumprir o propósito de Deus,
eu fiz? Eu vivi intensamente. Eu não deixei passar uma oportunidade. Eu, como um sabão nas mãos da lavadeira, me deixei gastar. Eu não vegetei, eu vivi. E essa é a minha pergunta. Você está aproveitando esse tempo de solteiro, de solteira, para viver com intensidade? Você tem mais chance de encontrar o seu alguém especial se você estiver vivendo sua vida ao máximo. Estar sozinho pode ser uma força positiva, transformando-o em direção a uma maior criatividade, maior desenvolvimento pessoal. Nesse espaço que você chama de seu, você pode crescer, se conhecer e amar-se mesmo como indivíduo. A oitava verdade que todo solteiro precisa saber é: cuide da sua mente. Você é o resultado daquilo que você pensa. A Bíblia diz que você é como imagina a sua alma. Provérbios 23:7. Como imagina em sua alma, assim ele é. E olha o que Paulo aconselha, escrevendo aos Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração. Se eu sou o resultado daquilo que eu penso, eu preciso concentrar minha atenção nos meus pensamentos. Se por acaso você perdeu os últimos 10 anos de crescimento, aceite que os seus pensamentos criam a sua realidade. Perguntas para você refletir. Onde você está colocando a sua atenção? Qual é o seu pensamento mais dominante? Não vai ser difícil descobrir, basta dar uma olhada em sua vida e sua realidade será o testemunho do que está acontecendo em sua cabeça. Pegue esse tempo de solteiro, de solteira, e alinhe seus pensamentos com o propósito de Deus para a sua vida. Monitore os seus pensamentos, apague e reescreva. Passe os próximos 30 dias mudando padrões de pensamentos negativos. Invista tempo para formar novos caminhos neurais no cérebro. Outra verdade muito importante que todo solteiro precisa saber: cuide mais do seu corpo do que do seu carro ou do seu celular. Cuide mais do seu corpo do que do seu carro e do seu celular. A Bíblia diz em em 1 Coríntios 3, versos 16 e 17: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, que é o seu corpo, Deus o destruirá. Uma ótima maneira de conhecer a si mesmo novamente é se reconectando com o seu corpo. O seu corpo é o único que você tem nesta vida. Muitos cuidam mais do carro, que podem trocar, negociar, do que do seu corpo, que é inegociável. Você presta atenção no que come? Você presta atenção no quanto você come? O tempo de solteiro é perfeito para alcançar boa forma e viver de forma saudável. Volte a caminhar. Volte a correr. Volte a exercitar.
Volte para a academia. Exercitar-se fisicamente também é uma forma que pode ajudar você a socializar-se. Quantas pessoas constroem relacionamentos saudáveis se exercitando? Cuide do seu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. E você atrai o que você é. Gente relaxada atrai relaxados. Gente descuidada atrai descuidados. Gente que negligencia com a sua beleza estética atrai negligentes nessa área. Diga-me quem você é e eu vou dizer quem você está atraindo. Por último, invista tempo construindo conexões saudáveis. Amados, eu não seria exagerado se afirmasse que tudo na vida depende de como você se relaciona com as pessoas. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 18:24: há amigo mais chegado do que irmão. Eclesiastes 9:12 diz: sozinho você está desprotegido, mas com um amigo pode enfrentar o pior. A ajuda de um terceiro será ainda melhor. Uma corda de 3 filamentos não se rompe com facilidade. Conheça pessoas novas, não necessariamente por razões românticas, apenas para expandir sua comunidade de suporte. Só tem amigos quem sabe ser amigo. E é interessante que Charles Swindoll escreve em um de seus livros: amigos não são opcionais, são necessários. Amigos são como árvores frondosas que nos oferecem sombra e frutos em tempos difíceis. Você é uma pessoa amigável. Você é uma pessoa agradável. Tem uma mensagem que eu prego, que eu gosto muito, onde eu faço uma pergunta, que para mim é provocadora. Você faz falta? A sua ausência provoca que sentimento no grupo? De saudade ou de alívio? Se o grupo não te suporta, quem te suportará? Só tem amigos quem sabe ser amigável. Você é uma pessoa amigável? Você é uma pessoa agradável? É bom estar na sua companhia. A Bíblia diz que José era tão simpático que aonde ele chegava, ele caía na graça das pessoas. Fosse na casa de Potifar, oficial de Faraó, fosse na prisão entre os prisioneiros, ou no palácio como primeiro-ministro, aonde ele chegava, ele encantava. Ele espalhava graça, ele contagiava pessoas. Viver é compartilhar a vida com pessoas que agregam valor em nossa caminhada existencial. Viver é compartilhar a vida com pessoas que agregam valor em nossa caminhada existencial. Só tem amigos quem sabe plantar a semente da amizade.
E a gente precisa de amigos que nos falam a verdade, para que a gente seja liberto de nós mesmos. Porque quem mais me cria problema sou eu mesmo. E a primeira pessoa que precisa mudar sou eu mesmo. E é interessante que quando nos tornamos pessoas agradáveis, amigáveis, facilitamos o trabalho de Deus para que o nosso sonho seja realizado. Então amplie o seu universo de pessoas amigas, construa conexões saudáveis. E não abra mão de amigos que muitas vezes estragam o teu quadro para salvar a sua vida. E eu termino contando sobre um pintor. Ele estava pintando um lindo quadro num andaime 7 metros de altura, numa catedral. E quando ele terminou de pintar o quadro, ele estava assim, ele estava hipnotizado pela beleza do quadro que ele havia pintado. E absorvido pela admiração do quadro, ele começou a se afastar para ver melhor, se afastar. Quando ele estava a um passo da queda, o seu amigo que prestava atenção nos seus movimentos, pegou uma brocha e jogou no quadro. E quando a brocha úmida pegou no quadro, com a tinta úmida, estragou assim, borrou, estragou toda a pintura. O pintor pulou para frente. Você ficou louco! Você estragou o trabalho de 3 meses. O amigo respondeu: eu estraguei o teu quadro para salvar a sua vida. Esse é o amigo que você não deve abrir mão. Porque talvez o quadro que você está achando que é o grande lance da sua vida está te levando para o caminho da morte. Bem-aventurados são aqueles que têm um amigo que, ainda que seja necessário estragar o seu quadro, mas salva a sua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.